Olá, meu nome é Cintia Açúcar, sou psicóloga e hipnoterapeuta e a minha missão é ajudar você a ter mais controle das suas emoções, entender melhor os seus comportamentos e, com isso, ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida. E para isso, eu ensino e dou várias dicas da psicologia e da hipnoterapia. Então, esse conteúdo te interessa? Se sim, me acompanhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e aguarde porque tem vídeo novo toda semana. Vamos lá! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as 5 emoções básicas do ser humano. Tem um cientista muito famoso que é psicólogo, além de ser cientista, chamado Eric Berns. Esse Eric Berns, ele, depois de estudar muito sobre o comportamento, a mente do ser humano, ele classificou as 5 emoções básicas que temos e a partir delas startam todas as outras emoções. E por que é importante a gente saber quais são essas 5 emoções? Quando a gente sabe, estuda, a gente começa a identificar essas emoções quando acontecem no nosso corpo. E a partir disso, a gente aprende a ter um controle maior dessas emoções. O que é emoção, antes de mais nada? A emoção é uma reação fisiológica do nosso corpo mediante um estímulo externo. Então, se eu vejo alguma coisa, escuto alguma coisa, eu percebo alguma coisa externamente, o meu corpo ele reage a isso. Essa emoção reverbera no meu corpo e aí eu ajo diante dessa emoção. Vamos falar hoje dessas 5 emoções. Quais são as 5 emoções? Para ficar mais claro, até escrevi aqui para vocês, para a gente estudar quais são as 5 emoções. Essas 5 emoções são a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o afeto. Essas são as 5 emoções básicas que a partir dela derivam todas as outras. Vamos começar com a raiva. O que acontece quando a gente sente raiva? Quando a gente sente raiva, existe um desequilíbrio muito grande no nosso sistema nervoso. Quando a gente está com raiva, a gente aumenta muito a nossa frequência cerebral. A nossa frequência cerebral vai para um nível que chama frequência beta. É muito alta essa frequência. E quando a gente sente raiva, o nosso corpo ele libera um hormônio bastante conhecido chamado adrenalina. E quando essa adrenalina ela é liberada, isso reverbera imediatamente no corpo. De que forma? Existe uma aceleração grande dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão sanguínea, tremor, sudorese. Quando a gente sente raiva, imediatamente o nosso sistema fisiológico do nosso corpo é afetado. Agora, para a gente entender melhor de todas as emoções que a gente vai falar, a gente precisa entender o que causa essa emoção e qual a consequência que ela traz para nós. Então, o que causa a raiva? Eu costumo dizer que o que causa a raiva é uma percepção, é quando a gente percebe que existe um obstáculo intransponível, um obstáculo que a gente não consegue transpor. Falando em palavras mais simples, a gente sente alguma injustiça, a gente sente que não foi compreendido, a gente não concorda com alguma coisa, como se existisse um obstáculo e a gente não consegue transpor ele. E nisso, nesse movimento que a gente não consegue transpor, pular, vencer esse obstáculo, a gente sente raiva. Quanto maior a percepção que a gente tem, que a gente não consegue transpor esse obstáculo, maior a nossa tomada de consciência que a gente não está conseguindo, maior a raiva. Então, o que causa a raiva é essa percepção. Existe um obstáculo e a gente não consegue transpor. Qual a consequência de sentir raiva? Quando a gente sente raiva, há um desequilíbrio muito grande no nosso sistema nervoso, que afeta o nosso funcionamento fisiológico. Então, primeira dica, quando você sentir raiva, pode até colocar para fora, mas não tome nenhuma decisão no momento que você sente raiva. E para você conseguir ter esse controle no momento da raiva, técnica que eu já ensinei nos outros vídeos, respiração. 3 e solta em 6. Pelo menos 5 vezes. Então, raiva,
ela é causada por uma percepção que existe algum obstáculo que a gente não está conseguindo vencer ou transpor. Consequência, desequilíbrio emocional muito grande. Certo? Vamos passar para a segunda emoção. Antes disso, para deixar claro, eu vou escrever aqui para vocês. O que causa a raiva, então, é a percepção que existe o quê? Um objeto intransponível. Intransponível. O que significa? Alguma coisa que a gente não consegue transpor, vencer. E a consequência disso é um desequilíbrio no nosso sistema nervoso. Eu vou deixar isso aqui gravado para a gente, no final, fazer um resumo desta aula. Muito bem. Segunda emoção. Segunda emoção muito importante é a tristeza. O que significa a tristeza? Tristeza, o que causa a tristeza? O que causa a tristeza é um sentimento, uma sensação de perda. Perdi alguma coisa. Pode ser que eu perdi um relacionamento, pode ser que eu perdi dinheiro, pode ser que eu perdi uma caneta, pode ser que eu perdi a direção de onde eu estava indo. Sensação de perda causa tristeza. Porém, diferente da raiva, quando eu falei que a raiva, a nossa frequência cerebral, ela é beta, ela está muito lá em cima. Na tristeza, a nossa frequência cerebral está lá embaixo. O que acontece? Quando a gente se sente triste, o nosso corpo, ele passa a produzir um hormônio chamado cortisol, que é muito importante. Ele começa a diminuir a produção desse cortisol, porque o nosso cérebro entende que a gente está estressado emocionalmente, e ele diminui a produção do cortisol. Esse cortisol, ele é responsável por muitas coisas no nosso organismo, como ele é responsável por regular pressão sanguínea, glicose, oxigênio, sono e outras coisas. Quando ele é afetado, todas essas áreas da nossa saúde também são afetadas. A tristeza, ela é normal de sentir, é claro. O problema da tristeza é quando ela é muito grande a ponto de desequilibrar também o nosso sistema fisiológico. Então, o que causa a tristeza é uma sensação de perda. Qual a consequência? Quando a gente está triste, a gente produz muito menos. A gente entra no estado de letargia, no estado parado, de paralisia. Isso que acontece. Então, vamos lá. E num estágio muito mais avançado, a tristeza num grau muito grande, ela pode virar uma depressão. Então, a tristeza é normal, é até bom que a gente sente tristeza, ainda bem, no nível normal. Quando a tristeza começa a impactar a queda desse hormônio e o nosso sistema fisiológico, o nosso corpo é prejudicado, porta aberta para depressão. Então, resumindo, tristeza, o que causa a tristeza? Sensação de perda. Vou escrever aqui para vocês, para ficar claro. Sensação de perda. Consequência da tristeza, a gente produz menos, a gente fica no estado de letargia. Letargia é parado, no estado de paralisia. Então, para a gente aprender aqui, tristeza, ela é causada por um sentimento de perda e a consequência é a letargia, a paralisia, certo? Vamos lá agora para a terceira emoção. A terceira emoção que a gente sente é o medo. O que causa o medo? Quando o nosso cérebro decodifica que existe algum sinal de perigo, a gente sente medo. Então, o que causa o medo? Sensação de perigo. Quando o cérebro identifica sinal de perigo, ele tem duas opções. Quais são elas? Ou luta ou fuga. Sinal de perigo, ou luta ou fuga. Assim que o cérebro entende. Para a gente lutar contra o medo, isso vai demandar uma energia muito grande, porque diante do medo a gente fica travado, a gente fica parado, seja o medo que for. E para a gente sair daquele estado onde a gente está travado para lutar, isso demanda uma energia muito grande. Mas pode acontecer. Se você conseguir lutar contra aquele medo, é uma saída.
Outra saída é a fuga diante de uma situação de medo. Eu fujo do que está me causando o medo. Seja o medo real ou seja o medo imaginário. O medo real, claro, a gente foge. O medo imaginário, ou digamos aquele medo irracional, que eu sinto medo, mas não tem nada que justifique. Então, ou eu luto com aquele pensamento, que é difícil, já ensinei em outros vídeos, é mais fácil substituir o pensamento, ou eu também fujo, eu mudo o pensamento. Então, diante de uma situação de medo, também há um desequilíbrio fisiológico no nosso corpo, mas a gente pode lutar, fugir ou travar. Isso são reações, muitas vezes, inconscientes, mas eu estou explicando para vocês, porque no momento que a gente sabe que elas existem, a gente começa a pensar de uma forma consciente qual opção a gente está agindo. Resumindo, o que causa o medo? Uma sensação de perigo. Nosso cérebro, ele decodifica uma sensação de perigo. Consequência do medo: luta, fuga ou eu travo. Travo no sentido paralisia de novo. Resumindo para vocês, terceira emoção, sensação de medo. O que causa o medo? Sensação de perigo. Consequência, luta, fuga ou eu travo, paralisia. Certo? Essas três emoções que a gente falou aqui, raiva, tristeza e medo, elas são consideradas emoções negativas. Mas não no sentido que negativo é algo ruim. Essas são emoções naturais do ser humano e é bom que a gente sente elas. O problema é a dosagem, quando elas começam a ser muito maiores do que a gente e a gente perde o controle. Sentir raiva é normal, tristeza, medo é normal e até bom. O problema é quando a gente perde o controle da emoção. A emoção é maior do que a gente e afeta até mesmo o nosso sistema fisiológico, o nosso corpo e a nossa saúde. Vamos falar agora das duas emoções positivas, emoções boas e fundamentais para o ser humano. A quarta emoção é a alegria. Gente, é muito bom estar alegre, feliz. O que causa alegria? Qualquer sentimento, sensação de conquista. Conquistei alguma coisa, eu me sinto alegre, feliz. Eu posso ter conquistado um amigo, um olhar, conquistado uma compra, uma blusa que eu queria muito, conquistado um relacionamento, desde coisas simples a coisas mais profundas. Quando a gente passa por aquela sensação de conquista, a gente sente alegre, feliz. Quando a gente sente essa alegria, o nosso corpo produz hormônios também, hormônios como a dopamina, a serotonina, que são hormônios da alegria, da felicidade. Quanto mais hormônios dessa categoria, dessa natureza a gente produz, o nosso corpo ele entra num equilíbrio muito bom. O nosso sistema imunológico ele se fortalece também. A gente fica mais protegido até mesmo de doenças quando a gente tem um grau de alegria na nossa mente. Então, o que causa alegria, para ficar claro aqui, é a sensação de conquista. E qual a consequência da alegria? Quando a gente está alegre, a maior consequência é a conexão entre as pessoas. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque a alegria é como se fosse um imã. Quando a gente está feliz, alegre, a gente atrai pessoas boas, a gente atrai situações boas, a gente atrai oportunidades na vida. Então, quanto mais alegre, mais feliz, mais dopamina, mais serotonina a gente produz, a gente vai ter mais conexão e a gente vai ter mais pessoas também felizes ao nosso redor. Então, resumindo aqui, a alegria, o que causa a alegria? Sensação de conquista. E a consequência da alegria? Conexão entre as pessoas. Somos imãs para a alegria. Quanto mais felizes, maior também vai ser a alegria e a felicidade das pessoas ao nosso redor. Muito bom. Vamos para a
quinta e última emoção. É a emoção do afeto. O que é o afeto? Afeto é a emoção mais importante. Afeto é a emoção básica que a gente, desde que a gente nasce, desde que vocês nasceram, a gente recebe o afeto. Quanto mais afeto a gente recebe ou recebeu, mais afeto a gente vai conseguir dar para as pessoas. Mas também a gente pode desenvolver a capacidade e a habilidade de transmitir esse afeto. O afeto, o que causa afeto é o compartilhar. Vou até escrever aqui e já vou resumir para vocês. Quando a gente compartilha experiências, relacionamentos, a gente sente afeto, a gente não julga o outro, a gente aceita o outro. E a consequência que isso traz para a nossa vida é aquele amor incondicional que a gente sente por algumas pessoas. Quando a gente sente esse amor incondicional, sem julgar, sem criticar, quando a gente chega nesse grau de amor incondicional, de compartilhar, de construir, de criar, isso é maravilhoso. Deixa eu escrever aqui para a gente também entender melhor. Então, o afeto, o que causa esse afeto? O que causa é o sentimento de compartilhar. Eu quero dividir com o outro, eu quero dividir com o próximo. E a maior consequência é aquele amor incondicional, sem crítica, sem julgamentos. Isso dá um prazer muito, muito grande para nós. Então, vamos lá. Lembrando quais foram as 5 emoções básicas das quais se originam todas as outras. Fundamental a gente saber. São elas: a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o afeto. É fundamental a gente saber o que causa essa emoção e a consequência que traz. Quanto mais a gente estuda isso, no momento que a gente sentir essa emoção, a gente pode refletir. Quando a gente reflete, a gente já começa a conseguir ter uma gestão melhor dessas emoções. Mas, para ter uma gestão melhor, dica: nas 3 emoções que a gente falou, nas primeiras, raiva, tristeza ou medo, quando vem emoção, respiração. Respirem. Quando a gente respira, o nosso cérebro entra num estado de meditação. A gente começa a entrar num estado onde a gente pode ter um diálogo, uma conversa mais profunda com o nosso eu. Se a gente respira, fecha os olhos, deixa a nossa mente pairar, vagar, a gente começa a entrar em contato com nossa essência. E nisso surgem pensamentos, insights que vão fazer a gente entender por que a gente está sentindo aquela emoção tão forte a ponto de não controlá-la. As outras emoções que a gente falou, a alegria e o afeto, quanto mais sente, é melhor. Não precisa parar para respirar quando a gente está sentindo essas emoções. Muito pelo contrário, essas emoções são positivas. Quanto mais a gente sente, mais nosso corpo produz hormônios a nosso favor, cuidando até mesmo da nossa saúde. Então, vamos resumir aqui de uma forma bem simples. 5 emoções. Raiva. O que causa raiva? Objeto intransponível, alguma coisa que eu não consigo transpor. Qual é a consequência de sentir muita raiva? O desequilíbrio. Então, se eu sinto uma raiva normal, diante de um acontecimento, tudo bem. Eu estou falando aqui da raiva que toma conta da gente, do nosso corpo, da nossa mente. Quando a gente sentir que a gente está desequilibrando, pare, respire, controle a raiva e não decida nada nesse estado. Certo? Próxima emoção que a gente estudou hoje foi a tristeza. A tristeza é a emoção que a gente tem que mais se preocupar, porque a tristeza é uma sensação de perda. O que causa tristeza é a sensação de perda. E qual a consequência dela? Paralisia e letargia. Se há uma dessas emoções que a gente tem que prestar atenção, é a tristeza, porque a tristeza demasiada, porta aberta para depressão. A tristeza, quando muito grande, ela começa a prejudicar o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, a gente fica muito mais suscetível a doenças. Então, quando você se sentir triste demais, preste atenção e veja quais estão sendo os gatilhos que estão fazendo você ficar
triste. A técnica da respiração também é muito eficaz nesse caso. A próxima emoção que a gente estudou hoje foi o medo. O que causa o medo? Sinal de perigo. Consequência do medo? Luta, fuga ou paralisia. Diante de uma situação extrema de medo, pare, respire também. Respire e retome o controle da sua emoção. Nós temos que ser maior que o medo, não o medo ser maior do que nós, certo? Próxima que estudamos hoje foi a alegria. Alegria é muito bom, sensação de conquista. Quando a gente se sente alegre, a consequência é a conexão entre as pessoas. Somos ímãs para a alegria. Quanto mais felizes e alegres estivermos, mais alegres estarão as pessoas ao nosso redor. A alegria faz bem para a saúde mental e para a saúde física. E por fim, a última emoção que estudamos hoje foi o afeto. O que causa o afeto? É o sentimento de compartilhar, de dividir, de trocar, de dar e receber. Quando a gente compartilha, a consequência é o amor incondicional, aquele amor maravilhoso que a gente sente sem condição. A gente ama pelo outro, pelo que ele é, pelo que ele representa na nossa vida. Então, essas são as 5 emoções básicas. Se você está achando ou sentindo que aquela emoção da raiva, tristeza e medo está sendo maior do que você, sinal vermelho. Vamos ter que aprender a controlar melhor essas emoções. Então, nos próximos vídeos eu vou contar mais técnicas como a gente controla melhor essas emoções. A respiração ajuda e preste atenção, tome consciência, o que está sendo maior, você ou sua emoção? Se a gente tem alguma emoção, mas a gente consegue controlar, 1-0 pra gente. Mas se a emoção está sendo mais forte do que a gente, sinal vermelho, temos que aprender a controlar essa emoção. Além da respiração, novas técnicas de meditação e auto-hipnose vou ensinar em breve para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, deixe aqui nos comentários. Me conte se você já conhecia essas 5 emoções básicas. Me conte se você já sabia quais são os impactos da emoção no nosso corpo. E se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e em breve mais vídeos de como controlar melhor essas emoções. É isso e até a próxima!